Então, assim, a gente tá num avanço e agora nós estamos em 2026, cara. Nós estamos com IA já nos produtos e não Foi muito é rápido. muito rápido, cara. A gente utiliza a IA para trazer insights para nossos clientes, né? Então a gente consegue ter muita informação em cima do que acontece na movimentação, que tipo de destinação é feita. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Planton Academy Podcast. Hoje um episódio, mais um muito especial, que a gente tem aqui parceiros, amigos, para trocar ideias sobre resíduos, e a gente está fechando agora a última temporada dessa série que é sobre IA aplicada na sustentabilidade. E hoje a gente vai aprender, vai ver boas práticas de quem sabe fazer isso na prática, enfatizando esses pontos de aplicação da IA no mundo dos resíduos. Como é que é isso? É um mundo muito físico, será que tem como aplicar? Será que não tem como aplicar? Quais partes do processo que é possível aplicar IA? Mas é um mundo muito rico também, um mundo de resíduos, um mundo muito grande, então qualquer benefício que tiver de IA vai ser já um grande benefício. Estão aqui conosco hoje, né, o Ismael e o Fábio da Meu Resíduo, que é uma startup referência aqui no Brasil, e não só no Brasil, em termos de tecnologia aplicada à gestão de resíduos, né? Então, um prazer estar com vocês. Se quiserem se apresentar também, fiquem à disposição. Ok, me chamo Fábio Tussê, sou o CEO da startup Meu Resíduo e parceiro de longa data aí da Planton e do Renan, né? A gente se conhece já há um bom tempo. Verdade. Já passamos, né, algumas situações juntos aí bacanas. Eu acho que vai ser bem bacana a gente bater um papo aí. A gente tem bastante coisa sendo feita, aplicação de IA, que a gente tem aplicado de tecnologia dentro dessa área de resíduos aí, tá sendo bem legal. Ótimo. Olá, eu sou o Ismael, né? Então também tenho uma caminhada longa de amizade com o Renan aí, já conheço ele de várias feiras, né? Outros carnavais, mas, mas tenho uma relação muito forte com a planta, né? Eu vi ela nascer, vi ela crescer, vi ela virar um foguete. A Planton tá um foguete e isso enobrece muito, né? A gente vê essas startups sendo criadas e acelerando e criando diversas oportunidades ou processos ou produtos, né? Isso é muito legal e ser convidado para conversar então no podcast de vocês, para nós é muito satisfatório. Muito bom, gente. Eu tenho uma primeira pergunta. Quem quiser pode responder, fica à vontade. Se a IA já chegou no mundo dos resíduos, porque, como eu comentei na abertura, né? Resíduos é um mundo tão grande que vai desde o transporte, a destinação final, tem várias etapas, vários processos, e ele opera no mundo físico, mundo real, né? Tem pouca coisa mais real do que o resíduo. E a IA já chegou nesse mundo, não chegou? Qual é a temperatura disso, assim, na visão de vocês? Ela já chegou. O que a gente percebe é que ela obviamente não tem a mesma força do que em outras áreas, até porque a área de resíduos ela não é tão valorizada assim como deveria, né, na nossa visão. Então o investimento ali ele acontece em menor escala, né, do que outras áreas dentro das empresas, ou até mesmo onde o resíduo se torna uma matéria-prima ou se torna o objeto daquela empresa, né? Porque ela é uma gerenciadora, ela é uma recicladora, ou utiliza aquele resíduo no seu processo, né? Mas sim, já chegou, a gente tem diversas aplicações. Nós, da Meu Resíduo, já utilizamos algumas tecnologias com IA, principalmente baseado em dados, né? Então, os dados que são gerados a partir da movimentação do resíduo, a gente utiliza a IA para trazer insights para nossos clientes, né? Então, a gente consegue ter muita informação em cima do que acontece na movimentação, que tipo de destinação é feita. Então, a partir dali a gente consegue. E também na operação a gente já tem estudado bastante coisa, já tem visto algumas empresas aplicando, ou seja, você conseguir fazer classificação de resíduos, você conseguir eh, fazer inventários dentro de uma empresa que é uma recicladora, por exemplo. Então, a partir de imagens que são feitas ali, você tem como garantir rastreabilidade.
do material que está sendo gerado, até para poder validar a quantidade de massa que é gerada, né, que se torna crédito depois. Então, assim, a partir de imagens, de fotos, é possível se utilizar IA para fazer com que se tornem evidências um pouco mais válidas, digamos, dentro do processo. Então, tem bastante coisa acontecendo, sim, dentro do mundo de resíduos também. E o engraçado, cara, dessa linha do tempo da IA, né, a gente vê 2 anos atrás, ela mal tinha chegado a nós, assim, já tinha, mas a gente não estava usando nesse formato, ela já estava disponível, claro que tinha um acesso de custo, a gente não entendia ainda como plugar, como fazer. E se a gente olhar um pouquinho para trás, cara, em 2019, no mundo de resíduos, quando a gente falava em QR Code, ou falava em usar smartphone para coletar resíduo, cara, é 2019, nós estamos em 2026, né, 7 anos. O pessoal do resíduo, os transportadores diziam: "Não, não vou botar um smartphone na mão do motorista lá, do coletor, onde é que ele vai segurar isso aí?" QR Code, o que que é QR Code, né? Então, assim, a gente tá num avanço e agora nós estamos em 2026, cara. Nós estamos com IA já nos produtos e não Foi muito é rápido. muito rápido, cara. A gente teve uma consultora que era muito forte da área ambiental no nosso início do meu resíduo, que olhou para o que a gente estava ofertando para o mercado, viu o que a gente vendia, né? Ela disse: "Ah, não, vocês estão assustando o cliente de vocês. Vocês estão ofertando uma coisa que para ele é fora da realidade dele. Vocês estão supostamente à frente da maturidade da empresa." A gente estava dizendo para o cara usar um smartphone, usar um tablet, usar um computador para registrar informações de resíduo, e o cara não estava vendo isso acontecer, ele não vivia aquele mundo de tecnologia. Isso em 2018, 19, então assim, é pouco tempo, que bom que acelerou bastante e hoje a gente está aqui falando de IA, né. Nossa, mas a gente está há poucos dias de ter falado de usar a tecnologia básica, né, dentro desse mundo, né. Então assim, a gente gosta de falar que a gente ajudou a digitalizar e levar a educação, tecnológica e digital para dentro de um mundo que não tinha há 10 anos atrás, assim. Para chegar nesse ponto de ter IA no mundo de resíduos, cara. Que loucura, né? Muito rápido isso, de uma resistência, hoje a gente já está em outro nível, né? E se a gente for pegar, vamos pegar cada etapa do processo de resíduo, vocês podem comentar também como é que é no meu resíduo e como é que vocês veem no mercado, né? De aplicação de IA, assim. A primeira etapa do resíduo, vamos dizer, é a destinação. Acredito que tem pouca oportunidade nesse momento, tem visão computacional, mas acho que tem pouca coisa prática. Se a gente for pegar do descarte do resíduo até o armazenamento e transporte, até essa etapa, seja daí qual destinação for, a gente depois pode falar sobre isso, quais oportunidades reais que quem está nos acompanhando pode utilizar IA, ou quem tem meu resíduo também, como é que se beneficia nessa etapa do processo, da destinação até o transporte, nessa parte do fluxo, vamos dizer assim. A gente começou a olhar o processo como um todo, né, então, desde você trazer alguns agentes que te auxiliem no dia a dia, como algo básico, que é para onde é que eu envio esse tipo de resíduo? Tipo, eu estou aqui com um resíduo diferente que não é do meu dia a dia, como é que eu encontro uma destinação correta? Então, a partir de bases de dados que foram sendo criados, inclusive dentro da nossa plataforma também a gente tem um pouco disso, é buscar informações sobre possíveis destinações, possíveis destinos, inclusive, né? Quem são os operadores que recebem aquele tipo de resíduo. Então, você usa a base de dados combinadas ali para poder entregar informações que são úteis para esse tipo de coisa. Só a gente está falando ali do momento que é gerado o resíduo, você já conseguir dar insights ali para o cliente na ponta, né? Aí depois você tem o processo de, vou enviar esse resíduo para o destino, né? Então, desde otimização de rotas, que também é algo que a gente está... E assim, os europeus, exatamente, a gente focou muito forte em dois pilares dentro da otimização, que são IAs próprias, então, que a gente vem desenvolvendo em parceria com a universidade. Uma focada em otimização de rotas mesmo, e a segunda em otimização de frotas. Por que que a gente olha otimização de frotas? Porque eu posso decidir trocar a minha frota
baseado em otimizar as rotas, ou seja, se eu tenho um caminhão maior, que tem um consumo maior de diesel, por exemplo, andando para fazer 100 coletas, e se eu trocar esse caminhão por 2 vans menores, elétricas daqui a pouco, e eu vou conseguir fazer aqueles roteiros muito mais otimizados, gastando menos, emitindo menos CO2 e talvez vá pagar essa conta da troca. Então a gente está muito focado nesse tipo de IA para que a gente entregue outro tipo de resultado que não está vinculado com o resíduo especificamente. Sim, mas com o processo. Com o processo. Um processo do processo. Essa é uma forma, comentando, né? Ganha gestão, ganha emissão de gás de efeito estufa, ganha eficiência. Ah, muito bom. E, bom, transporte, a gente até compartilhou esses dias no estudo da McKinsey, né? Que eles falam que uma boa logística, uma boa definição de rotas, ela reduz pelo menos 15%. Ela reduz 15% as emissões e 15% a rota, o que é economia de combustível, que é o que a gente comenta, né? Que eu tenho o melhor dos mundos, eu tenho economia ao passo que eu reduzo emissões também e chego mais rápido onde eu quero. Na fase seguinte, né? Então eu levei esse meu resíduo para uma estação de reciclagem, seja privada, uma cooperativa, seja um aterro. Nessa etapa de triagem de resíduo, eventualmente a IA ela tem aplicação hoje nessa fase ou ainda não? Tem aplicação. A gente até a gente participou do Ebulição IA aqui, e uma das ideias nossas, assim, ou das coisas que a gente tentou, claro que depende muito, é identificar, quer dizer, botar uma câmera identificando isso, né? E aí tentando separar o mais rápido possível, porque pensa as pessoas em esteira em triagem, né? A dificuldade de achar e separar isso. Então, se conseguir automatizar, é muito melhor. Claro que precisa toda uma estrutura, precisa incluir esses equipamentos no dia a dia, mas são equipamentos que podem te dar uma separação muito melhor, ou não tão melhor, mas mais rápida, né? Porque o volume de reciclagem hoje, se tu olhar dentro das cidades, não, ele é muito baixo ainda. E vai aumentar, as pessoas estão se conscientizando, a gente trabalha com isso, a gente produz conteúdo para isso, né? E a tendência é que aumente. E será que está preparado do outro lado? Então, vai ter pessoas suficiente, mão de obra para separar esses resíduos todos, né? Que são reaproveitados. Então, com uma IA ali, poderia aumentar muito. Só que ainda existe já a tecnologia de separação, identificação de resíduos. Não é tão difícil colocar, né? Até acho que um dos mentores queria que a gente fosse para essa linha, né? Só que ainda há barreiras, assim, não sei se vai ser necessário, ainda se nós estamos nesse ponto, né? Então é um ponto ainda nessa etapa de separação. Achei Que o investimento bate muito forte, né? Então a tecnologia ela não é barata e a área de resíduos ela não tem esse orçamento. Na média, o pessoal trabalha com uma margem muito pequena, né? Então é difícil de encaixar ali a tecnologia. Com o passar do tempo, vai acontecer que a tecnologia vai ficar mais barata e aí a aplicação vai ser mais fácil, digamos assim, tá? Mas independente de olhar para esse mercado e dizer, eu consigo encaixar o uso de IA nesse tipo de processo, a resposta é sim, a gente consegue. Talvez vai demorar um pouco ainda para isso se tornar, digamos assim, frequente de ser visto, né? Existem alguns lugares sendo testados. O que a gente observa mais, assim, em termos de negócio em si, talvez a validação do tipo de material e volumetria de material que está chegando nessas plantas vai ser o outro objeto de busca por uso dessa tecnologia, até porque a gente está querendo validar créditos de logística reversa, créditos de reciclagem, crédito de compostagem, está se falando agora, então tudo isso vai necessitar uma rastreabilidade muito forte. A gente está no momento agora trabalhando num projeto junto com uma empresa que ela utiliza material reciclado para a produção de alguns itens específicos, né? Então, esses itens, eles têm QR Code para que se possa validar a rastreabilidade do material utilizado naquele item que foi desenvolvido. Então, eu vou desenvolver uma mesa, por exemplo, essa mesa ela tem alguns materiais que foram reciclados, ok.
eu tenho condições de voltar até a reciclagem e ver todo o processo. Então, assim, eu reciclei em tal dia aquele material, ele virou digamos assim, um volume, específico ali, um fardo ou uma caixa daquele material. Aquele material foi despachado para uma empresa que faz a preparação para ela virar matéria-prima, né, e aí depois que sai dessa empresa, vai para a empresa que utiliza como matéria-prima para transformar isso num novo item, né. Essa rastreabilidade, ela vem sendo construída, tá, então existem empresas olhando para esse ciclo, né, de utilização, de materiais recicláveis, mas a comprovação desse material. Então você precisa ter tecnologia nas pontas onde esse reciclado é tratado, onde ele é separado, para que chegue essa informação depois para o consumidor final poder, rastrear isso, né. Então, todo esse processo aí você tem condições de aplicar, tecnologia, IA também, porque você vai ter uma quantidade de informações bem rica ali, né, para poder, validar que tipo de material, que tipo de processo, frequência que isso está sendo transformado, em que está sendo transformado. Então tudo isso vai virando uma base de dados que a IA vai conseguir trazer muita informação, legal depois. Isso é muito bom, né, porque há pouco tempo a gente falava, blockchain e tal, para rastrear a cadeia e tal. Na verdade é uma espécie de um banco de dados diferente, mas a AI que é revolucionária mesmo, porque Exato. ela dá escala para isso mesmo, né, não O blockchain foi uma coisa assim que quando a gente começou, o pessoal, cobrava muito da gente: "Ah, vocês não têm na rastreabilidade de vocês blockchain?" Eu disse: "Não, eu não tenho essa visão dessa necessidade de blockchain, porque, eu não tenho, digamos assim, o valor hoje, ele não está baseado num token gerado disso. O valor ele está baseado num item físico que foi transformado a partir daquele material e que eu quero mostrar a rastreabilidade. Ou seja, eu estou transformando isso e eu quero mostrar essa cadeia. É quase como eu vou exportar uma carne de frango para a Arábia Saudita e eles querem a rastreabilidade porque eles querem ver todo o processo, inclusive do abate, se está dentro das normas, da religião e tudo mais. Existe um protocolo que tem que ser comprovado. Ok, eu não posso alterar essa informação e tudo mais, eu posso sim aí fechar ela no blockchain, mas olhando para a cadeia do resíduos, não tinha um valor financeiro que em blockchain, talvez vá ter, no momento que você criou um certificado, que está sendo negociado, porque ele é um crédito, né, de Lexeve, sei lá, de compostagem, como agora apareceu, né, que não vou dizer reciclagem, então que é a mesma linha do carbono, né, tá se criando Mas créditos e tal. isso vai ter órgãos reguladores, eu acredito que vão ter esse blockchain, né, para nós uma plataforma ter a IA e saber onde o dado tá passando, onde foi construído, dar insights, o que pode melhorar ou algumas coisas assim, faz mais sentido ter um blockchain para ver essa timeline e dizer assim: "Ó, vamos bloquear isso aqui, vamos dizer que isso aqui é uma coisa rastreável e deu". Não tem um valor ainda de venda, né. mas a gente que era startupeiro aí nos anos de 2018, 2019, todo investidor E o blockchain. queria blockchain, não sabia para que servia. É. Eu lembro que eu fui atrás disso, né, porque todo mundo falava: "Ah, tem que ter blockchain", eu não sou da área de tecnologia originalmente, assim, né, naquele momento estava aprendendo, e eu lembro que eu fui numa palestra na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e aí teve um cara que falou: "Não, blockchain", pô, ele falou, por exemplo: "Eu gosto muito de tomate, não quero quero comer um tomate sem agrotóxico". E aí, pô, com blockchain eu consigo ter a certeza que não tem agrotóxico. Eu fiquei pensando: "Tá, tu consegue mapear as etapas da cadeia, mas tu não consegue identificar aquele tomate para saber se ele estava naquele lote ali". Então, não consegue saber se de fato o cara botou ou não botou e registrou diferente, ou seja, o físico é aí que a gente chegou para o resíduo. O físico, eu garanto os dados, né, todo o procedimento, garanto que se for feito alguma evidência em uma parte do processo, mas se em alguma parte do processo não tiver evidência, digamos assim, tá numa zona escura, o cara pode modificar, porque é físico. Registrou que foi para o aterro tal, registrou a entrada lá, mas se depois ele pegou aquilo e botou em outro lugar, não tem como garantir, ou seja, existe sim essa visão aí, existia muito forte no blockchain e existe ela hoje na IA também, tá? A gente percebe assim
Eu tive digamos assim, uma situação muito engraçada agora no novembro de 25, que eu participei do Web Summit em Lisboa, né. Talvez a Meu Resíduo era uma das poucas startups que estava expondo lá, que não estava digamos assim, no banner lá, IA. O resto todo mundo era IA. E quando a gente, vai para um evento desses aí, e a gente sabe que vai acontecer esse movimento de todo mundo querer aparecer com o IA, porque o investidor, porque todo mundo está buscando aquilo ali, eu tive um investidor que chegou para conversar comigo e disse: "Eu parei aqui para conversar contigo porque tu me chamou a atenção que não tinha IA na palestra". Eu disse: "Cara, eu utilizo IA nos meus processos, mas eu não sou uma empresa de IA. Por que que eu vou dizer que eu tenho IA? Eu não desenvolvo tecnologia de IA". Então, isso eu já ouvi no passado com o uso do blockchain, alguns mentores que tinham um pouquinho mais de, discernimento, né, diziam assim: "Cara, tu desenvolve blockchain?". "Não, só usa a tecnologia, só uso". Então tu não é uma startup de blockchain. Não enfatiza o blockchain, enfatiza o que tu entrega lá no final. Então, assim, eu sou uma startup de dados e resíduos. Então, o que eu enfatizo é que eu entrego informações baseadas nos dados de resíduos. A compilação, a saída, a forma como vai acessar, eu posso utilizar IA e eu utilizo IA para um monte de processos, mas eu não sou uma startup de IA. Isso, é. Isso é muito maluco, né? Eu me lembro quando a gente começou a Planton, eu tava na cabeça que a gente tinha que ser uma startup de IA total, e daí eu comecei uma história de bastidor, assim. Eu falei: "A gente não vai ter um formulário em lugar nenhum, a gente não vai ter nenhum login", porque o login é o formulário, né, e-mail, senha. Vai ser de alguma forma, alguma coisa dentro de um negócio conversacional, o cara vai ser conversacional da chegada até o inventar, vai ser tudo conversacional, porque tem que ser o negócio de IA e tal, naquela euforia ali de 2023, ali 22, né, que todo mundo tá passando por IA. Aí eu mesmo fui aprendendo com o tempo que toda tecnologia tem o lugar de sucesso dela, onde ela é muito efetiva hoje. O nosso sistema é baseado em IA, mas boa parte dos processos é código raiz mesmo, que funciona muito melhor, que é muito mais, digamos assim, pragmático, né, determinístico, Exato. do que uma IA que pode às vezes alucinar algumas coisas. Então a gente aprendeu nessa jornada a usar IA, onde a IA ela é realmente valente. E outras partes, às vezes, não é necessário, né. E ela é tecnologia, né, ela é o meio para você atingir o objetivo que o que que tu tem o objetivo? É que o cliente tenha, digamos assim, uma fricção menor para entrar nos dados, para receber os dados. Por baixo disso tem uma IA, mas, cara, ele não tem que saber que tu usa uma IA, tem que saber que ele vai entrar lá, sei lá, num prompt lá e vai digitar uma pergunta, ele vai receber uma resposta, ele vai subir uma planilha e vai receber um resultado compilado. Então, assim, o que tem por baixo disso é infraestrutura. Então, assim, essa é a visão que a gente também tem, né. Então a gente não é uma empresa de IA, né, a gente é uma empresa de dados, né, então a E gente até me faz acompanhei esses dias numa feira de inovação, uma das frases foi: "Não se analisa tese se não tem IA". ainda Mas aí existe investidor olhando dessa forma, né, então e aí eu te pergunto assim, se o cara pluga um agente, isso é IA, entende? É, Não é uma IA desenvolvida, não, é uma ferramenta que tem ali que tu vai utilizar e vai te dar uma saída, exato. né. Então assim, ele é um opcional que tu tem, é uma ferramenta. Livre ferramenta mesmo, né. E é legal a gente comentar até com a nossa audiência, né, a gente tenta muito bom esse nosso bate-papo, porque também ajuda, né, a gente tem muito analista, gerente de sustentabilidade nos acompanhando e até vendo como aplicar nos seus processos, né. E a gente fez um pouco do ciclo do resíduo e faltou só uma última parte que é: "Legal, eu destinei o meu resíduo e agora eu tenho o resíduo virou dado, virou informação". E daí talvez isso encaixa com o que a gente falou, porque talvez aí é a zona de potência é. da IA, né, análise de dados, essa questão pragmática, como é que vocês veem essa questão de dados mesmo, de resíduos, de alguma coisa preditiva ou uma análise mesmo, como é que vocês enxergam esse mundo? Aí a gente de fato voltou para onde a gente tem a potência maior hoje, que é você ter todos os registros, né, do ciclo inteiro do resíduo, né. Então, desde que ele foi gerado até chegar no destino final dele, então isso
vai acumulando uma quantidade de dados sobre o que você está fazendo, o que você está gerando, como isso está transportando. Então, assim, você tem um acúmulo de dados ricos aí, e aí sim, aí você vai aplicar análises de dados usando IA, porque você gerar relatórios já não é tão fácil assim você parar e você olhar relatórios. Depois dos relatórios se entrou em gerar planilhas e a partir das planilhas o pessoal gerava alguns gráficos. Depois se adicionou ali um BI, né, e já com gráficos prontos. E o pessoal começou a querer desenhar seus próprios gráficos, porque cada um tinha a sua ideia de indicadores, então se passou a deixar o pessoal customizar ali os BIs a partir dos dados gerados. E agora a gente está num momento, acho que é um momento mais bacana, é você ser proativo de gerar indicadores baseado no que você coletou e já enviar esses insights para o grupo que administra esses resíduos, por exemplo, no nosso caso, a gente manda para os gestores, manda para a parte operacional. Então, a gente está entregando coisas preditivas, sim, porque baseado na movimentação que aconteceu e históricos, a gente consegue dizer para ele: olha, você poderia ter economizado até X reais se você tivesse utilizado neste mês aqui o envio desses resíduos para um outro tipo de processo, por exemplo, né? Porque a gente vai olhar o histórico. Historicamente, um resíduo X ia para um coprocessamento. Mas você tem uma outra tecnologia que pode ser aplicada, que tem outro valor, ou mais barato, ou você consegue remunerar aquele resíduo. E daqui a pouco, por algum motivo, você destinou esse resíduo durante um período para algum lugar. Então, baseado no histórico versus o que está acontecendo, você pode alertar rapidamente, né? Às vezes diariamente, às vezes por semana, é gerado esse insight. Olha, você está enviando esse resíduo para um local onde você está gastando para enviar e você poderia ter enviado para outro local. Então, assim, vai gerar menos carbono, você pode a gente também dá insights de deslocamento. Olha, esse resíduo aqui está percorrendo X quilômetros, está gerando X toneladas de emissão para destinação. Você poderia estar enviando para um outro destino mais próximo, com uma destinação que ia reduzir a emissão de carbono. Então, você vê que vai trabalhando proativamente para entregar esses insights para o time que administra essa área, né? Uhum. E tem toda a parte documental, né? Imagino que MTR, análise, cruzamento, pegar erro. Sim, licenças ambientais, análise dos documentos. A gente consegue analisar documentos que chegam físicos ou chegam em arquivos, então você extrair informações desses documentos ao invés de alguém estar ali lendo e digitando essas informações dentro do sistema. Então você consegue usar a tecnologia para extrair esses dados e também entregar, checar a informação do que está numa licença, do que foi enviado no MTR, por exemplo, para transportar o resíduo, usar os dados do MTR para também entregar insights, fazer cálculos, inclusive de pegada de carbono a partir do documento de transporte, porque você tem o destino, você tem o tipo de veículo, você tem o tipo de exatamente. Então a gente também está fazendo esse cálculo em cima dos MTRs que estão na base. Então, e conforme vai aumentando o volume de dados que a gente vai tendo dentro da base, a gente vai conseguindo entregar cada vez mais informações úteis para o nosso cliente na ponta, né? Então a gente tem sim hoje uma entrega muito boa em cima disso, toda essa cadeia e as informações que a gente consegue gerar e insights que a gente consegue gerar. Essas coisas preditivas para nós está sendo uma surpresa boa, assim, porque a gente consegue de fato entregar insights muito legais, assim. E vocês veem, por exemplo, pega alguém que é analista de sustentabilidade em uma empresa e precisa lidar com a pauta de resíduos todo dia, talvez essa pessoa ainda não tenha a solução do meu resíduo, né? E fica a dica aí para que tenha, o mais breve possível. Mas essas IAs assim, padrão, ChatGPT, Gemini, Claude, na versão, vamos dizer, na versão padrão delas, não estou falando em desenvolver uma tecnologia, plugar com sistemas. Vocês enxergam
essas ferramentas já gerando valor, ou vocês veem que essas soluções são para módulos mais avançados, assim, ou tem recursos e partes do processo que podem ser delegados ou melhorados com inteligência artificial? Cara, eu acredito que ajuda muito, vamos supor, fora tá na ferramenta, eu também tenho lá meus assistentes, meus agentes, que eu vou treinando no dia a dia. Eu tenho o agente ambiental, eu tenho o cara que me ajuda no LinkedIn, eu tenho o cara que eu construí para pegada de carbono, eu tenho o jurídico, né, que eu vou treinando eles com contratos, eu vou treinando eles com planilhas de CO2, e quando eu preciso ele me diz como é que é o cálculo, como é que tu fez, aí eu vou no jurídico, analisa esse termo aqui para nós, né, e ele traz uma, então ele vai ajudando no dia a dia, né. Então, imagina o analista ambiental, né, ele cria um agente lá para analisar as licenças, né, ele bota as licenças da empresa, daqui a pouco ele pode perguntar: "Tem alguma vencendo? Tem", ele vai fazer essa análise, claro que tem que lembrar sempre que o assistente tem o chat, e quando acaba o chat tem que começar tudo de novo. Sim. Mas, isso é um longo caminho, então ajuda no dia a dia muito, então ele pode criar agentes de diversas, tipos de segmentos e ensinar ele para aquele nicho, né, então ele vai ficando cada vez mais especialista. Eu uso no dia a dia, tipo assim, eu tenho uns 6 ou 7 amiguinhos lá que vão me ajudando, cara, e vão trazendo coisas legais, assim, tem algumas coisas, assim, que tu vê, assim, tecnicamente, não dá muito jeito, pede pra fazer de novo, ou tu escreveu mal pronto, porque esses dias eu até vi um post que não esqueça a vírgula nos prompts, né, porque se ele vai Muda o contexto. muda o Muda. contexto, né, então, assim, tu tem que também saber escrever o prompt, né. Sim. Mas eu, vamos supor, não sou um analista ambiental e uso hoje no dia a dia para muita coisa. Acho que, falando em IAs, assim, mais comerciais, né, que são do dia a dia, acho que a grande dica aqui é: tome cuidado só para que a IA que você vai usar, ela seja uma assinatura corporativa ou uma assinatura que você possa bloquear o treinamento, com os seus dados, né. E isso é o que mais tem acontecido, o pessoal usa um ChatGPT, numa versão standard, digamos assim, e os seus dados estão sendo utilizados para treinar a IA. Então, sempre você tem que criar ali um ambiente fechado, controlado, para que não vaze dados então isso é acho que o ponto de atenção no uso de IAs, assim, que não são embarcadas dentro de uma ferramenta. Por exemplo, a nossa ferramenta, ela não mistura dados de um cliente para o outro, por exemplo. Cada cliente tem o seu bloco de dados, e não existe compartilhamento de informações entre os clientes. Então, tem todo um cuidado com os dados, com o que você usa. Se você usar alguma informação aberta, ela tem que se tornar anônima, né, então você tem que tirar as informações que identifiquem, as pessoas, as empresas e tudo mais, valores, né, inseridos, então para não ter esse problema. Mas, a gente tem usado, com certeza no dia a dia, que nem o Ismael falou, até porque a gente usa para experimentar coisas antes de transformar isso com uma funcionalidade dentro da plataforma, né. Então a gente fica testando muita coisa ali, né. Mas a gente hoje tem um container, digamos assim, fechado nosso aí, que a gente, tem os nossos colaboradores ali dentro, e os dados da Meu Resíduo, digamos assim, ali eles estão, fechados ali, não existe um compartilhamento externo. Sim, isso é uma grande preocupação, né. E o que que a gente falou um pouco, mas só para a gente, fechar essa pauta, assim, o que que a IA ela não é boa, o que que é uma barreira, vamos pegar esse outro lado, né, o que que daqui a pouco ou ela está sendo superestimada, ou ela realmente pode dar uma informação imprecisa. Como é que vocês enxergam isso no mundo dos resíduos, assim, na experiência de vocês, né? Eu acho que tudo depende, da informação, que vai ter nessa base de dados, onde ela vai estar sendo, abastecida ali, onde ela está sendo treinada, né. Porque se você fizer acessos à internet, digamos assim, permitir ela sair do ambiente ali que você construiu, ela vai trazer informações das mais distintas, né, porque você vai no Google lá e dá um Google lá e perguntar alguma coisa, vai vir opiniões de todos os tipos, né. O que a gente olha para IA é, de fato, trabalhar com esses,
ambientes fechados, onde você vai colocar dados para dentro, que são dados que você já validou previamente, né. Mas durante o treinamento ainda você tem que ir analisando as respostas para entender se, está sendo coerente o que está sendo dito ali, né. Então tem um processo de validação dos dados, tanto que você colocou para dentro da base de dados para treinar essa IA, como as saídas que ela tá fazendo para você ter certeza que não vá, entregar uma informação incorreta para o usuário final lá na ponta, né. Mas isso acontece muito quando você permite que ela consulte dados na internet, né, então para que aí ela vai usar bases de dados das mais diferentes, né, e aí tem uma chance maior disso acontecer, né. Mas quando você, vincula a uma base de dados que você produziu, você vai ter certeza que ela vai responder o que está ali, né. Então, a primeira pergunta é fazer uma pergunta nada a ver com o conteúdo que você colocou lá, para eu garantir que ela não saiu: "Ah, me dá a receita de um bolo", né, pô, se ela retornar a receita de um bolo, ou você colocou no material lá que é uma receita de bolo, ela saiu pra internet pra zombear, né. Então, assim, são testes, que parecem até idiotas, mas faz parte, e eu tenho que olhar para isso também, né. Então, hoje vai muito disso, vai muito do conteúdo que você conseguiu criar e colocou ali para a IA ser treinada, né. Então, por isso que não vai existir, digamos assim, uma IA igual a da Meu Resíduo. Meu Resíduo produziu o conteúdo dela. O jeito que a gente produziu, como a gente produziu, que tipo de material a gente colocou ali, isso a gente não vai abrir para ninguém. Agora o meu concorrente vai colocar uma IA? Vai responder parecido, quase igual? Vai, mas não é com os meus dados. Sei. Então foi um dos riscos, vamos supor assim, principalmente vamos olhar a parte de universidades, né. Tu quer produzir teu material, vamos supor, tu tá lá num trabalho de conclusão de curso, tá num trabalho, alguma coisa assim, tu vai usar IA. Pode, ele vai te citar um monte de coisa, mas que nem o Fábio falou, ele vai buscar da internet. As bases de dados científicas, hoje a IA não tem acesso. Então tudo que tem descrito em artigos científicos que poderiam estar alimentando e trazendo mesmo dados reais ou mais próximos, eles não são acessíveis pelas IA, vamos supor, não é bloqueado isso. Então, o que eles buscam são dados que estão no Google ou qualquer outro navegador que alguém escreveu. Então tu não tem tem a certeza se esse dado é fidedigno. Então por isso que é o cuidado. Isso eu falo num trabalho de conclusão de curso, mas num trabalho que tu vai entregar para alguém, que tu precisa montar para uma empresa, se tu vai usar uma IA aberta para consultar, para fazer às vezes pode ter dados inconsistentes, e aí vamos supor, fica complicada a imagem do que tu está entregando num relatório para uma empresa através da Não pode acabar a sua credibilidade total, né, e se começar a entregar informações ali que não é um delírio da IA, é delirasa, mas é genérico demais, e dizem, ter um cuidado ali para você fornecer, informações, né, de fato que façam sentido, né. Ótimo. Para a gente fechar, qual que é o principal case da Meu Resíduo em aplicação de IA, gerando valor para o cliente na ponta, até a parte que tu entende, né, o Ismael que toca a parte comercial também, marketing, como é que o que que do que vocês estão fazendo lá na ponta, o cliente final mais está vendo valor, assim, de ganho com a IA, de tudo, né, que vocês estão construindo? Olha, eu acho que o cliente sempre tem muito necessidade de suporte. Mas, pô, como a nossa plataforma, a gente fala que é a gestão de resíduos, os acessos dela, as pessoas usam uma vez por dia, tu acessa 2 vezes por dia, 3 vezes, mas no passar do tempo, grandes empresas elas vão ter um acesso aqui, um outro lá, outra unidade aqui, então se geram dúvidas, né. E essas dúvidas a gente sempre estava muito atendimento em WhatsApp, muito atendimento no onboarding, né, que é o pessoal do treinamento, muito no suporte, né, então isso é uma coisa que a gente estava sempre tirando dúvidas, né. O que que a gente fez então? Todos os treinamentos hoje, quando a gente treina um cliente, a gente treina o agente daquele cliente com aquele treinamento. Então todas as dúvidas que ele tem, ele vai rapidamente no agente, ele vai buscar no treinamento onde é que foi ensinado isso. Então isso está ajudando a diminuir um pouco essa carga que tem no suporte, no onboarding, né, dessas dúvidas. Uhum. Claro que eu acho que a gente tem um outro agente de insights que ele é muito fantástico na parte de ajudar,
o gestor, mas a parte operacional, assim, na parte de vendas, a gente sempre fala: "Olha, tu tem o onboarding por tantos meses com você, a gente tem o suporte tantos meses com você, mas tu vai ter o teu agente o tempo integral contigo, tirando todas as dúvidas, porque ele vai ser treinado com o teu treinamento. Nossa, Então ele vai seguir o que que tu esqueceu, ele vai se lembrar." muito bom, muito bom. É valor na ponta, né? Para o cliente, isso que importa, é gerar valor para o cliente na ponta. Esse valor que acho que e o que tá vindo pela frente, né? Eu acho que esse é um ponto legal, assim, da visão da Meu Resíduo daqui para frente, né? A gente, como o Ismael comentou, a gente participou, a gente está gravando aqui no Instituto Caldeira, né? Então a gente participou de um programa aí no final de 2025 que era focado em IA. E nós fomos a startup destaque do programa. Por que que a gente chegou a esse ponto de ser destaque? Porque a gente não estava olhando mais a nossa plataforma como sendo uma plataforma operacional. A gente estava olhando a transformação que ela vai sofrer daqui para frente e ela vai se tornar um agente ambiental, digamos assim, de IA. É um agente próprio de IA, mas é um agente ambiental, ou seja, eu não quero substituir lá o engenheiro ambiental que assina pela empresa e tal, mas eu quero poder fazer o máximo do trabalho dele ser automatizado dentro da plataforma, ou seja, quanto mais a plataforma conseguir rodar sozinha, vai ser o nosso objetivo daqui para frente, ou seja, a gente vai transformar a nossa plataforma numa infraestrutura ambiental de IA. E aí, quem sabe no Web Summit lá Vai ter o IA, ter o IA, mas aí a gente tem uma lógica de ter chegado lá, né? Mas tem uma coisa interessante nisso aí, uma vez eu peguei um relato de eu acho que ele era supervisor de gestão de meio ambiente, cara, essa parte era SGI, SGA, e aí ele trabalhava sozinho, né, então assim, era uma salinha pequena, tinha todos os departamentos, ele estava lá sozinho, né. E aí, uma época eu comecei a trabalhar abrir uma outra vaga, comecei a trabalhar com ele. Ele falou: "Cara, eu não via a hora de entrar alguém para mim poder trocar ideias." Aham. Ele não tinha com quem trocar ideias. Agora a gente pensa quanto analista ambiental, quanto engenheiro ambiental, quantos gestor tem que trabalha sozinho, né. E aí, pô, ele tem que lembrar de prazo, ele tem que lembrar de licença, ele tem que: "Ah, mas e se eu fizesse isso, como é que seria a próxima coisa?" Então, se ele tiver um agente que foi treinado nas coisas dele, olhando todos os números dele para trocar ideia, é muito mais fácil dele conseguir um projeto, de aprovar alguma coisa, de ver uma melhoria, de entregar uma coisa a mais para essa empresa, Sim. quando tem alguém para conversar. Então, às vezes, a empresa não tem necessidade de criar um novo cargo, porque tem alguém para trocar ideia. Mas se tu aplicar um IA na tua ferramenta que tu usa diariamente, tu vai ter aquele parceiro. Não que a gente queira substituir, uma pessoa Sim, é mas outra pessoa, ferramenta. mas é uma ferramenta que vai dar um pouquinho mais esse toque do que falta em muitas empresas. Muito bom. Bom, gente, muito obrigado pelo papo. Aprendi bastante. Espero que a nossa audiência tenha aprendido também. Isso foi muito esclarecedor nesse mundo dos resíduos, que nem todo mundo tem acesso, porque hoje tem muita aplicação de IA para muitas partes ambiental, de sustentabilidade, mas a gente escutou pouco falar no mundo dos resíduos. A gente queria muito falar com vocês para ter essa perspectiva que a gente teve aqui, que é em cada etapa do processo onde que a IA está gerando valor de verdade, né? E a gente quer deixar para vocês um presente aqui. Ah, olha só. Que é uma necessaire da Planton, que é feita de jeans ecológico reciclado. Todo o material aqui é sustentável e a gente espera, né, muito, mas aproveita aí. Vem visitar, porque eles já estão dando assim eles vão dar um curso de graça, né. Isso aí que eu gostaria que o Renan falasse. E aí tu vem visitar, tomar um café com o Renan, olha só, já pensou, ia sair com o curso e com a Já é sincero. A gente até vai dar dica. Quem for no YouTube, nas redes sociais da Meu Resíduo, né, a gente gravou um podcast em que a gente deixou um presente lá, né? Tem que ouvir todo o podcast e no final vai ter, eu não vou falar qual é o presente, mas um presente muito valioso isso aí. que a gente deixou para quem assistir. Então quem chegou até aqui, a gente indica que assista o podcast que a Planton e Meu Resíduo fizeram, que lá vai ter
um conteúdo muito bacana e no final um presente para você que está assistindo esse episódio. A gente finaliza aqui mais um episódio, né, que encerra essa série sobre IA aplicada na sustentabilidade e nos vemos em breve.